Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Vamos estudar a lição 7, o ministério de Eliseu. De acordo com 2 Reis capítulo 3 e também capítulo 4, estudaremos os tópicos: Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Veja o próximo: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E o último, a morte que havia na panela. Veja o nosso comentário desta lição tão rica em conteúdo. A lição passada nós falamos sobre o rei Acasias, filho de Acabe e Jezabel, da parte do norte. Então, Acasias havia morrido por juízo de Deus, por causa da idolatria ao Baal-zebub, e agora quem senta no trono é seu irmão Jeorão, ou podemos dizer Jorão do norte. Nesse tempo, de lá para cá, dos pecados de Jeroboão até os dias de Jeorão, nenhum rei em Israel havia sido tido como bom. Todos eram ruins. E Eliseu aparece nesse contexto porque o restante das atividades da segunda porção dobrada do Espírito será neste contexto da história, quando ele olha, Josafá pergunta se não há profeta em Israel. Então é aqui que entra a ação do profeta Eliseu para salvar os 3 reis. Segundo Reis, capítulo 3, fala que o Jorão, filho de Acabe, foi ameaçado pelos reis, pelo rei dos Moabitas, versículo 7. Veja que, por que ele associou-se a Josafá? Os 3 reis, Jorão, Josafá e o Edom. Por que Jeorão se aliou a Josafá? Porque ele achava incapaz de conseguir conquistar exatamente aquela guerra. Por isso a aliança foi a solução adquirida para ter força suficiente para derrotar os moabitas. Ainda mais, temos a menção de um terceiro rei, o rei de Edom. Josafá não consultou a Deus para se aliar à casa de Acabe na vida de Jorão, seu filho. Mas ele consultou a Deus pelo profeta Eliseu para saber como venceria aquela guerra, aquela batalha. Então Josafá, a princípio, sem consultar ao Senhor, ele se dispunha a ajudar Israel, se associando com o irmão de Acasias, Jorão. E agora, também unindo-se aos 2 reis, temos o rei de Edom. Aqui temos os 3 reis, o rei de Israel, o primeiro, Jorão, o rei de Judá, o segundo, Josafá, e somando-se a eles, o rei de Edom. Os 3 reis saíram sem direção. E como eles deviam prosseguir? Como eles deviam atacar? Foi nesse momento que Josafá lembra de que Deus usa profeta. E que o nome de Eliseu será lembrado neste momento da história. Então, o Jorão do norte de Acabe, ele só aceitou consultar Eliseu porque Jorão era inimigo de Eliseu, porque Eliseu denunciava os pecados, como Elias denunciou da casa de Israel, vindo lá do Jeroboão. Veja que no tempo de Elias nós temos o Acabe, Jezabel, e agora Eliseu vai confrontar os pecados da casa de Jorão. Por isso que ele só aceitou ser consultado por Jorão, por causa do pedido feito por Josafá.
a impiedade. A Bíblia declara que Jorão era homem ímpio, mau. Eliseu, quando foi chamado, lembrado, ele pediu que houvesse um tangedor, um instrumentista, a fim de que, através da melodia, pudesse estar na presença da face de Deus e profetizar. Então a música atraía a presença de Deus. Esta foi a estratégia para Deus falar ao profeta, a fim de levar uma palavra aos 3 reis e garantir a vitória no nome do Senhor. Será que nós consultamos a Deus antes dos nossos propósitos? Falamos com Deus e esperamos a sua ação antes de nós tomarmos a frente de qualquer propósito que nós pensamos em fazer? Veja que Eliseu disse: traga um tangedor, precisamos adorar a Deus. O salmista Davi era um verdadeiro tangedor, porque ao dedilhar sua harpa, expulsava o espírito imundo da vida de Saul. Precisamos ser bons tangedores, a fim de, quando louvarmos a Deus, nenhum espírito possa intrometer no propósito e na vontade de Deus sobre a nossa vida. Amém? Adore a Deus com hinos, seja um tangedor de espíritos malignos. Veja o que aconteceu. Na história, na profecia de Eliseu, Deus iria mandar águas, sem chuva e sem vento. Ia aparecer de qualquer forma. É o Deus que faz do nada. E aquele lugar seria exatamente inundado. Deus ia encher com águas. E assim traria vitória por esse milagre sobre o rei dos Moabitas, Mesa. Então, Mesa, o rei dos Moabitas, tinha imaginado que por aquelas águas, quando estava ao sol, estava colorado, isto é, vermelhado, achando ele que ali eram os sangues, todos os sangues de derramamento, que ele achava que os reis haviam se gladiado, haviam se destruído entre si, pensando ele erradamente, que os 3 reis haviam se destruído, e assim aquelas águas avermelhadas, como se fosse sangue, ele deduziu desta forma, mas não era sangue. Aquela coloração era devido aos arenitos de Edom, conforme Gênesis 25, 30. Quando ele chegou no acampamento de Israel, imaginando enfraquecer, através dos 700 homens que ele levou, e tentando conseguir, eles não prevaleceram. Foram totalmente destruídos e muitos fugiram. Fez com que isto obrigasse o rei dos Moabitas a fazer algo terrível, sacrificar o seu filho primogênito, pensando que os deuses que ele servia pudesse livrar os Moabitas de tamanha derrota, que já estava decretada por Deus essa derrota. Veja que homem mau, esse rei dos Moabitas, perverso, maligno, sacrificar o seu próprio filho primogênito, que seria o herdeiro do seu próprio trono. Iniciando a aula através dos nossos comentários. No capítulo 3, quando mostra a guerra entre Israel e Moabe, o rei Jorão, que reinou sobre Israel, Jorão
e Jeorão, a gente tem que ver essa parte aqui. Ó, Jeorão e Jorão. Aqui é só para diferenciar. Esse aqui sendo do norte, esse aqui sendo do sul. Porque esse aqui são cunhados. Esse aqui casou com Atalia, certo? Irmã de Jeorão. Para não confundir, podemos chamar Jorão do norte e Jorão do sul. Ok? Aqui você já vai direto, sem nenhuma confusão dos nomes. Aqui eu tenho uma diferença entre Geo e Jorão, ok? Mas é fácil. Veja que Jorão e Jeorão foram cunhados. Porque Jorão, rei de Judá, casou-se com Atalia, filho de Acabe e Jezabel, que esta era irmã de Jeorão, rei de Judá. Isto está em 2 Reis, capítulo 8, versículo 18 ao 26. Agora veja o versículo 1 do capítulo 3 de 2 Reis. E Jeorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E diz a Bíblia que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. A escolha do rei foi segundo as escolhas da sua mãe, isto é, o Jeorão do norte, filho de Acabe. Ele escolheu servir aos seus deuses de acordo com a escolha da sua mãe. O Acasias, que nasce no berço, também serviu aos deuses da sua mãe. Então veja que sempre esses falsos deuses são uma espécie de cobertura para os pecados que eles cometem de prostituição. Então, este culto que é feito aos Baals, no meio da prostituição, há bebidas e justificativas da falsa liberdade. Os filhos de Israel provocaram a ira de Deus. Mas por que os homens de Israel eram tão fascinados aos cultos a Baal? Por quê? Por causa da prostituição. Não foi isto que Balaão fez, vendeu o pecado de Israel? Porque ele disse que Israel, o pecado deles era fornicação, e vendeu aos midianitas esse pecado. Então, por causa da prostituição, eles eram atraídos ao culto a Baal. Agora, este Jeorão do norte de Acabe, segundo o relato que está em Reis, capítulo 3, versículo 1 ao 3, ele fez somente o que era mal, culto aos deuses pagãos, nos lugares altos, viu? Isto vem desde a divisão das tribos, através de Jeroboão, que seguiu o modelo do culto do Egito, isto é, aos bezerros de ouro, quando ele foi exilado, e ele implantou a adoração ao bezerro de ouro nas terras de Israel. Veja que o pecado era levar Israel a desviar-se de Jerusalém, do verdadeiro Deus, impedindo que Israel estabelecesse a lei e ao culto de acordo com Moisés, que os sacerdotes deveriam sair da tribo de Levi, dos lombos de Arão. Mas eles estabeleceram, nos tempos de Jeroboão, sacerdotes segundo a ordem sacerdotal. Mas, pelas classes baixas do povo, estabeleceram seus próprios sacerdotes. Assim expulsaram os sacerdotes de Deus e ministrando com sacerdote falso do lado do norte de Israel. Versículo 3. Agora diz o texto: no entanto, se entregou aos pecados de Jeroboão. Quem? Este aí, o Jeorão. 2 Reis, capítulo 3, verso 3. O verso 4 diz: e Mesa, que é o rei de Moabe, era criador de gado e tributava ao rei de Israel a lã de 100.000 ovelhas e 100.000 carneiros,
com a sua lã. Ele entregava como tributo. Mas veja que eles se rebelaram contra Jorão. Então Jorão fez aliança com Josafá a fim de conquistar a batalha, a guerra, e se aliou também a um outro rei, o de Edom. Assim nós temos os três reis, Jorão, Josafá e o rei de Edom. Versículo 9 da nossa lição e o versículo 10. Veja aí a ascensão do profeta. Veja o aparecimento do profeta Eliseu na história, no texto da nossa lição, da leitura bíblica em classe. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado, os que os tinham seguido, não tinha água. Então disse o rei de Israel: Senhor, que o Senhor chamou a estes 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. Versículo 11. E Josafá disse: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Parece ironia o que vai acontecer. Porque o profeta vai chegar, o Eliseu. E quem vai estar lá? Jorão. Que o seu irmão Acazia havia mandado consultar Baal-zebube. E agora... Parece ironia do destino. Ele aceitou consultar ao verdadeiro profeta, e o profeta, ao chegar com ironia: por que você não consulta os deuses, os profetas do seu pai e da sua mãe? Está no texto. Então a ascensão do profeta Eliseu diante dos reis. Deus sabe estabelecer o ministério de um profeta, porque ele abre a circunstância, e no meio dessas circunstâncias, o que é que acontece? Deus revela que Deus dirige a nação, não é pelo rei, mas sim pelo profeta. Josafá sabia disto. Por isso que ele disse: precisamos de um profeta. Deus arranja uma crise, e nesta crise ele levanta um servo para falar em seu nome. Versículo 11 da nossa lição mostra a necessidade de um profeta. Josafá conhecia estas verdades, que precisava de um profeta conduzir a nação. Amém? Veja que o poder profético que opera nos dias de Josafá, o Elias não comandava a nação pelas carruagens de Israel, quando ele morreu: meu pai, quem sucedeu Elias? Eliseu. Agora, Eliseu tem a porção dobrada do espírito de Elias. Deus será com ele na história dos 3 reis, com milagres e prodígios e maravilhas. Eliseu era um profeta muito sério. Ele não ia até as pessoas, eram as pessoas que iam até a ele. Era corajoso também. Enfrentava os reis sem medo. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 12. E disse Josafá: a palavra do Senhor Jeová está com ele. Glória a Deus. De maneira que o rei de Israel e também Josafá e o outro rei de Edom desceram até Eliseu. Então Eliseu disse ao rei de Israel, que é o Jorão: que tenho eu contigo? Consulta os profetas de teu pai e os profetas da tua mãe. Forte, né? Então vamos continuar aqui vendo essa grande diversidade de milagres que Deus fará por intermédio do profeta Eliseu. Veja que 1 Coríntios 12, versículo 4 e 5, fala sobre a diversidade de operações. Não teve a capa, o cajado, a harpa, a sombra.
Tudo isto são diversidade de operações. É notório que na vida de Eliseu era um profeta que trabalhava com atos proféticos. No Novo Testamento registra diversas operações. Esta diversidade de operações funciona mediante a ordem, a autoridade espiritual, a fé do ministro, mas o verdadeiro ministro, ele não vive em função da diversidade de operações. Ele não vive colocando uma doutrina na diversidade de operações. Ele vive pela palavra de Deus, por meio da fé. Amém? Veja que, segundo a palavra dita, aqueles que obedecem são felizes em seu sucesso. Por isso que Josafá queria obedecer à voz de Deus pelo profeta Eliseu. Aqui o profeta pede um tangedor. Algo muito mais do que um músico. Porque músico tem muitos. Quem sabe cantar tem muito. O problema não é quem sabe. O problema é a unção. O problema está na unção. Porque a definição da palavra unção é porque uns são e outros não. Então, será que o músico ele é ou não é ungido? Então, traga um tangedor, glória a Deus. Alguém que sabe falar através da corda. Não é só dedilhar, irmão. A corda tem que falar, tem que cantar. O instrumento musical, debaixo do poder da unção, um poder sobrenatural de adoração que enche o ambiente e que traz a presença de Deus para a terra. Amém? Então o tangedor ele não toca, ele atrai. Glória a Deus. Ele atrai a unção espiritual mediante a fabricação de incenso. O verdadeiro adorador, ele fabrica incenso. Ele proporciona a chegada da glória de Deus. Deus o procura e Deus a encontra. Quando o profeta ministra debaixo da unção de um tangedor, porque ele diz, traz um tangedor, para atrair a presença de Deus, Deus vai falar. O ambiente torna-se um aconchego divino. Quem estuda a palavra e quem louva ao Senhor é um verdadeiro tangedor. Glória a Deus. Davi não tocava, ele tangia. Tem muitos tocando, mas temos que ser tangedores divinos de Deus. Porque temos que expulsar demônios. Os demônios têm que fugir, têm que ser tangidos. As famílias de Asaf e de Obed eram famílias de tangedores. Homens e mulheres que tangem são chamados ao trono para tocar, para adorar, no meio dos 24 anciãos que têm a harpa nas suas mãos. E que se curva e que se adora aquele que é e que vive para todo sempre. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 15. Mas agora traz-me um tangedor de harpa. Enquanto o músico tangia, a mão do Senhor veio sobre ele. Adoração e profecia são elementos criadores, mediante atos proféticos. Não se pode tirar os louvores da igreja. Começa com 3 hinos, então continue com os 3 hinos. Mas não esqueça que a mão do Senhor vai estar sobre aquele que vai ministrar a palavra profética. Os hinos vão atrair a mão divina para que Deus fale pelo profeta. Então, os atos proféticos serão executados sem medo e sem incredulidade.
Devemos ser cooperadores com a bênção que muitos esperam. As valetas vão cheias de águas. Segundo Reis 3,16. E disse: assim diz o Senhor Jeová, fazei neste vale valetas e mais valetas. Glória a Deus. Que coisa linda, né? A palavra do Senhor. Coisas que muitos não conseguem ver. O vento, a chuva cair. Essas coisas eles não vão ver. Por quê? Porque vai aparecer água. Só basta obedecer. Vento e chuva não vai existir, mas água vai ter. Faz apenas as valetas. Devemos preparar a terra de nosso coração para receber as chuvas de Deus. Segundo Reis 3,17. Porque assim diz o Senhor Jeová, não vereis vento, nem vereis chuva, mas este vale se encherá de água, e bebereis tanto vós como o vosso gado e todos os vossos animais. Veja que eles não esperavam água sem primeiro ofertar o sacrifício matutino. As águas vão vir, mas é preciso do sacrifício matutino. Enquanto estão no sacrifício matutino, Deus está enviando as águas. A água começou a chegar durante o sacrifício matutino. Veja o versículo. 2 Reis 3:20, 21 e 22. E aconteceu pela manhã, na hora da oferta do sacrifício matutino, que começou a chegar água pelo caminho de Edom, e a região se encheu de água. E quando todos os moabitas souberam que os reis tinham subido para pelejar contra eles, se reuniram todos os que podiam portar armadura, e daí para cima avançaram e se detiveram na fronteira. E quando levantaram pela manhã, o sol brilhava sobre a água, e os moabitas viram a água à distância, e era colorida como se fosse sangue. Veja que o exército dos moabitas estavam todos portando armaduras. Mas Deus, ele trabalha com um milagre. E na adversidade de Deus, o sol resplandeceu no meio das águas, que parecia sangue. O rei de Moabe se enganou com a aparência, e não era sangue. O rei de Moabe se enganou com as aparências. A água os atraiu para as suas fronteiras. A água os retirou de seus domínios. É o agir de Deus, as águas, a fim de facilitar a vitória dos reis, dos 3 reis. Versículo 23 mostra que o rei moabita, ele não podia crer que Edom estava associado com Israel para guerrear contra ele. Então era mais fácil para o rei moabita crer em uma contenda entre eles, foi o que ele imaginou, do que no milagre de Deus. É isso que acontece, irmão. Eles acreditam nas coisas que acontecem, mas não sabem que Deus faz aquilo que o homem não pode fazer. O homem só consegue fazer valetas. É Deus que manda a água sem chuva e sem vento. Vai ter água. Eu prometo, mesmo que não chova, vai aparecer água. Glória a Deus. E a conclusão do rei moabita é que as águas estavam misturadas com os sangues, que ele imaginou que os reis se degladiavam entre si e que derramou muito sangue naquela água. E ele partiu para cima,
foi aonde a vitória dos israelitas estava garantida por uma só palavra infalível, a palavra de Deus. Agora veja no último tópico da nossa lição, que vamos falar sobre a morte na panela. Veja aí, leiamos o último tópico, só um pouquinho aqui para vocês verem. No último tópico, a morte que havia na panela. Quando a gente lê essa passagem, e você vai ver o nosso comentário, que a comida que estava envenenada, quando eles provaram aquele caldo, naquela panela, foi preciso uma atitude e solução profética, a fim de que não houvesse morte na panela. Passando isso para os nossos dias de hoje, muitas pessoas sem conhecimento ministram a palavra de Deus. Então, muitas doutrinas são lançadas. No período da escola de Gilgal, era uma grande escola de profeta. Preste atenção. Estes servos eram famintos por Deus. Então, quando o grande profeta chega também seus discípulos. Então, torna-se necessário utilizar uma panela grande, porque são muitas pessoas que vão comer. E é da mesma panela que vai trazer o sustento. E o que foi que aconteceu? Precisa de um fogo. E se a panela é grande, o fogo tem que ser alto. E fizeram um caldo de ervas, um alimento simples. Viu? Muito simples, mas nutritivo. Mas o problema foi a pressa. A pressa causou grandes estragos, pois com a pressa faltou a vigilância, o conhecimento, os cuidados básicos. Porque hoje, se nós não tivermos cuidado, a morte está na panela. Quando vai ministrar a doutrina, se a doutrina não estiver certa, a morte está na panela. E quem está se alimentando, a morte está na panela. Então, veja que esse negócio de passar o dia na TV, nas coisas deste mundo, e na noite ensinar a igreja, a morte está na panela. Temos que ter cuidado básico, amor na ministração da doutrina. Viu? Por quê? Porque muitos estão ministrando morte para os obreiros. E quem não conhece a doutrina, pode estar na cozinha, no púlpito, ministrando morte, porque ele não conhece a doutrina. Como eles não conheceram que havia uma erva que provocava morte na panela. E muitas pessoas estão usando a cozinha, o púlpito, para lançar morte, através de doutrinas falsas, servindo os obreiros com alimento misturado. Amém? Eles cortaram os pedaços das ervas, e muitas das ervas eram desconhecidas. Colocaram dentro da panela para fazer um caldo. E aquele caldo, pela irresponsabilidade do ministro, havia morte na panela. A morte na panela vem em forma de falsas doutrinas no meio da ministração. Por quê? Porque as pessoas vão pregar a verdade, mas quem não sabe a verdadeira doutrina, mistura as verdades com mentira. Então vira uma verdadeira falsa doutrina. E que isto é muito perigoso, fornecer caldo. Eliseu sabia que tinha que oferecer coisa sólida, farinha no caldo. Glória a Deus.
Porque o caldo é de fácil e rápida a digestão. Ninguém mastiga caldo. Ninguém mastiga o caldo. Ninguém rumina o caldo. Servir caldo a obreiros é muito perigoso. Eliseu sabia que a farinha tornava o caldo sólido. A farinha no caldo representa a palavra que torna o caldo sólido e apto para ser digerido, sem causar morte. Coloca farinha na panela, nesse caldo. Não vai haver morte, porque a comida é sólida. Aleluia. Glória a Deus. Somente o verdadeiro líder sabe que falta farinha no caldo. Comida sólida. Que pode ser adicionada ao caldo. A farinha que sai da bolsa do líder destrói a mentira, é forte, irmão. Destrói o engano da falsa doutrina. O líder diz, não vai haver morte na panela. Amém? Nós vamos estudar o segundo tópico, aumenta o azeite da viúva. E nesse segundo tópico é uma aula extra de continuação. Como eu posso assistir a continuação desta aula? No nosso zap, ok? O nosso zap, ele está com o DDD 85 991 28 12 60, ok? Aqui você pode também, através do Pix, que também é o nosso número de celular, cooperar com qualquer valor e ajudando esse canal, você recebe os links de aulas desde o começo do trimestre até a última aula deste trimestre. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Estamos prosseguindo para a nossa aula de número 8, se Deus quiser. Amém.